Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sebrae RN. Seu sonho é o nosso desafio. Consórcio Eldorado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Chácara Bonfim Condomínio Clube. A vida em um novo sentido. Clínica Pedro Cavalcante. A clínica mais lembrada de Natal. A grande paixão do brasileiro sempre foi o futebol. É algo que está intrinsecamente ligado à nossa cultura, tanto quanto a reconhecida musicalidade do nosso povo. Além de uma malemolência única, exteriorizada através dos vários ritmos e danças que possuímos. Esse conjunto todo projeta para o mundo a nossa identidade, resultante de um povo plural, legado de uma miscigenação que nos favoreceu, a todos nós, habitante de um país de inesgotáveis riquezas e, sobretudo, como disse o compositor, um país tropical bonito por natureza, que este ano cedia pela segunda vez o maior torneio esportivo da Terra, a Copa do Mundo de Futebol. E é para falar sobre tudo isso que o programa Ponto de Vista de hoje recebe um jornalista esportivo, jovem profissional, que com enorme sensibilidade transforma suas crônicas em verdadeiras obras-primas. Textos de extrema beleza poética que denunciam o escritor por trás do desportista. É com muita satisfação, portanto, que entrevisto hoje o jornalista Rubens Lemos Filho, que vai nos dar o seu ponto de vista sobre o futebol do Brasil, do Rio Grande do Norte e, sobretudo, sobre a Copa do Mundo de 2014. Meu querido amigo, meu caro amigo, jornalista Rubens Lemos Filho, uma alegria imensa receber você e, desde já, agradecer por você ter aceitado o convite de ficar conosco aqui nessa entrevista que o telespectador vai gostar imensamente de assistir. Olha, Nelson, eu estou muito satisfeito pelo convite, primeiro pela amizade que nós temos de longas datas, e confesso a você que de primeira você conseguiu desarmar meu esquema tático com essas palavras aí generosas a meu respeito. Rubinho, a grande paixão do brasileiro continua sendo o futebol? Nelson, continua. O futebol, eu acho que ele sofreu uma transformação que ela é paralela à modernização que o mundo tecnológico e moderno e essencialmente mercantilista está passando, né? É o mundo do tempo real, o mundo do merchandising, do marketing. E hoje a paixão nunca vai deixar de existir, só que é uma paixão diferente. Hoje nós temos uma nova geração de torcedores. Nós temos torcedores mais jovens, torcedores mais preocupados com o futebol eminentemente competitivo. Claro que o futebol é competição, tem que se ganhar, tem que se vencer. E eu creio que continua assim sendo a nossa grande paixão e continuará. Apenas acho que o jeito de ser brasileiro, que você traduziu muito bem na sua palavra inicial de abertura, o jeito sambista, o jeito afro, o jeito irreverente, o jeito que, para mim, está assim, sintetizado, a síntese de todo o futebol brasileiro, moleque, malandro, está em Garrincha. O jeito Garrincha de ser, o jeito de fazer do futebol algo meio Charlie Chaplin, meio Cantinflas, isso tudo ele foi desvirtuado. Mas era um jeito da arte, né? O Brasil ele perdeu um pouco dessa sua identidade. Os norte-americanos, eles não perdem a patente do basquete. Eles não deixam que nenhum outro país, nenhuma outra potência consiga lhe tomar a escola que eles inventaram em qualquer rua, em qualquer bairro negro. Você vê crianças com a quadra fazendo malabarismos com basquete. Era o que acontecia conosco no Brasil. Porque o futebol é muito fácil de se jogar. Era, pelo menos no meu tempo de criança,
Era muito fácil. É o esporte mais fácil. Você põe duas sandálias, dois pares de sandália, um em cada. Faz a trave. Faz a trave mirim, né? A trave pequena, 2 contra 2, você já faz um jogo. Rubinho, o Brasil, pela segunda vez, cedia a Copa, né? Foi isso. em 50. Foi. E agora, me diga uma coisa, nessa Copa o Brasil é favorito? Olha, Nelson, eu diria o seguinte, eu não sou apreciador do estilo de jogo do Brasil, não sou, porque como eu falei, acabei de falar, eu prefiro, o Brasil, ele perdeu a sua tradição. Qual era a tradição do Brasil? O Brasil era um país que formava, a cada Copa nós tínhamos problemas, nós tínhamos saudáveis discussões de boteco, saudáveis discussões até mesmo de esquina, saudáveis discussões em repartições públicas, até mesmo em velório, porque o brasileiro discute futebol em tudo, para saber quem deveria ser convocado. A expectativa de uma convocação para a Copa do Mundo mobilizava o país tanto quanto uma estreia, porque você tinha numa posição, você não sabia se o meia esquerda do seu clube, o camisa 10 do seu clube iria estar, ou se estaria o do outro, do adversário. Quer dizer, havia uma sobra de craques, uma fartura, a palavra é essa, uma fartura de craques, de habilidade, de arte, de talento, de fundamento. E hoje, desde 1974 principalmente, da Copa do Mundo de 1974, que nós 66, nós perdemos, né, aquele vexame na primeira fase, nos recuperamos com a maravilhosa seleção de 1970. E em 74, já com o time mutilado praticamente, sem Pelé, sem Tostão, sem Gerson, apenas como remanescentes, sem Carlos Alberto, com Jairzinho e Rivelino, dos protagonistas de 70, apenas eles estiveram em 74. Então o Brasil começou a adotar a partir de Zagallo, que teve sua importância histórica como jogador, mas como treinador eu tenho minhas restrições a forma como ele montava suas equipes. O Brasil passou a imitar os europeus. Entende? Então, a partir disso, ele passou a ser uma espécie de país colonizado no futebol. Nós passamos a produzir mais zagueiros, a produzir mais defensores e a não ter mais aquele peladeiro que fazia uma embaixada, aquele peladeiro que driblava uma defesa inteira, aquele cara que fazia um gol de bicicleta num clássico, entendeu? Mudamos inclusive a coloração do futebol brasileiro, né? No sentido social. Nós não temos mais tantos negros no futebol brasileiro. Né? Nós não temos aquele que a gente falava hoje, eu acho uma bobagem, mas é lei, né? O negro não pode ser chamado de negro. Para mim, negro, é uma honra você chamar um negro de negro. Nós não temos mais qualquer bairro que a gente visitava, numa várzea, no campinho, você parava. Eu cansei de viajar ao interior, às vezes parar e ver, aquele neguinho joga muito, cara. Se aquele cara fosse pro ABC, ele arrebentava. Hoje você não vê mais isso. Rubinho, nós vamos dar uma paradinha, mas a gente volta já. Não saia daí, nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Seu papel é estudar, o nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade, o nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre, o nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos, o nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado, há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Um lugar como esse é perfeito. O que querer mais da vida? Charme, infraestrutura, localização, conforto e os amigos na vizinhança.
Chácara Bonfim, a vida em um novo sentido. O presidente do Sistema Fé Comércio, Marcelo Fernandes de Queiroz, lançou esta semana o projeto Trabalho Social com Idosos, o TSI. Projeto do SESC Nacional que passa a ser realizado a partir de agora em nosso estado, através do SESC RN. A cachaça Samanaú, genuinamente potiguar, quer brilhar ainda mais no período da Copa do Mundo em Natal. E vai fazer um belo gol de placa com seu kit especial Samanaú, Cachaça do Brasil, e a novíssima cachaça Cibaúma. Saiba mais com o distribuidor Samanaú ou a Samanaú Varejo. Voltamos à nossa entrevista com o jornalista Rubens Lemos Filho. Rubinho, já no estilo europeu, lamentavelmente, então, nesse caso, quais os maiores desafios da nossa seleção? Alemanha, Espanha ou Holanda? Ou talvez a nossa sul-americana Argentina? Nelson, eu tenho a seguinte convicção, do ponto de vista meu, posso estar errado, o futebol é imprevisível, mas eu acho que a seleção brasileira tem um ponto crucial, que são as oitavas de final. Que ele, teoricamente, ele pegará ou Espanha ou Holanda, podendo pegar também o Chile, que vem numa grande fase. Eu acho que aí vai ser a primeira final do Brasil. Se o Brasil conseguir passar por Espanha, Holanda ou Holanda, eu acho que o Brasil tem todas as condições de arrancar, aí vai embalar mesmo, a torcida vai entrar em festa, e aí vai de adversário, eu acho que adversário potente apenas eu colocaria, no caso, pela rivalidade argentina e pelo gênio de Messi. O que é que você achou dos protestos que aconteceram aí nos últimos meses? Muitos grupos se posicionando contra a seleção, dizendo que ia votar contra. O que é que você achou disso? Olha, ninguém em sã consciência é contra a Copa do Mundo. Quem gosta de futebol, não é contra a Copa do Mundo. Eu acho que o direito ao protesto é um direito democrático, faz parte da liberdade e tal. Agora eu acho que exageraram. Estão exagerando. E estão criando um precedente perigoso, porque estão partindo da legitimidade do protesto por melhores serviços e partindo para a arruaça, para a baderna, para a depredação, para a destruição do patrimônio público e do patrimônio particular. Porque eu não acredito que militante seja aquele que queima um ônibus, militante seja aquele que queira destruir um shopping center, militante seja aquele que é feita uma obra e ele saia mutilando essa obra, usando até equipamentos dessa obra para enfrentar a polícia. Então, para mim, esse pessoal ele tá no nível, não está no nível do ser humano normal. Tanto que houve um protesto aqui, que as famílias natalenses saíram, um protesto belíssimo, que eu achei, inclusive tem uma imagem dele no começo desses protestos, e as pessoas deixaram de ir, com medo dessa minoria que vai para lá para impor a todo custo a violência e reclama quando a polícia age dentro das prerrogativas que eles são. É uma absoluta inversão de valores. Total de valores. Hoje o policial ele é tratado quase como marginal, quando na verdade ele é a nossa proteção. Rubinho, no seu ponto de vista, foi bom Natal ser uma das cidades sede da Copa? Nelson, eu tenho minhas restrições. Eu não vou negar que eu não sou hipócrita. Eu não sou hipócrita. Eu estava no governo quando, em 2009, foi anunciado que Natal seria a sede da Copa. Eu apenas acho que quando foi anunciada a Copa e foram apresentadas as propostas do que seria Natal na Copa, eu pensei que Natal seria Dubai, pelos projetos iniciais, certo? Isso realmente, aí eu não discuto, é uma questão de uma opinião, um direito meu. Eu acho que não deveria de maneira nenhuma ter sido demolido
destruído o estádio Machadão, Castelão, de forma nenhuma, porque acho que era um patrimônio inalienável do nosso povo. Poderia ter sido reformulado, melhorado, como foi feito com Maracanã, com Mineirão, entendeu? Com Beira-Rio, foi reconstruída a Fonte Nova. Por que só o nosso? Por que só em Natal tiveram que acabar com aquilo ali, que era um patrimônio que ali formou as grandes e grandes gerações de torcedores? Eu acho que isso aí não se devia ter sido feito. E Natal também, eu condeno não só Natal, mas o país, por se deixar permitir essa agressão à sua soberania pela FIFA. Agora, de qualquer forma, Natal ganhou muitas obras relativas à mobilidade urbana. O que é que você acha delas? Eu acho importantíssimo. Eu acho importantíssimo, porém. Eu acho importantíssimo. O aeroporto novo, o aeroporto Aloysio Alves em São Gonçalo, que já era uma obra já de longos anos, mas que consolidou com recursos agora e está se atribuindo também à Copa. Isso. Mas o aeroporto Augusto Severo, Aloysio Alves, privado. Uma homenagem ao aeroporto privado, tudo é privado, né? E também essa obra do entorno ali do Machadão, eu espero que com o tempo passado, os inevitáveis transtornos, toda a obra traz transtorno. Acho que a prefeitura agiu muito bem com essa obra que vai, eu não sei dirigir, mas para quem dirige deve ser muito bom. Rubinho, como o ABC e o América, por exemplo, times daqui locais, irão usufruir do Arena das Dunas? Nelson, eu não vejo assim tanta perspectiva para que ABC e América usufruam no sentido de retorno financeiro da Arena das Dunas, não. Porque eles já sabiam, todos nós sabíamos, que o estádio é privado, foi um acordo feito pelo Estado com a empreiteira construtora. Então é um estádio muito caro, é um estádio que tem custos elevadíssimos. Os clubes fizeram um contrato no final do ano passado, durante a Série B, para que jogassem partidas principais desse ano, algumas partidas principais lá. E, por exemplo, no Campeonato Estadual foi um déficit monstruoso, mas as equipes recebem, pelo menos o ABC, ao que me consta, recebe o ABC, acho que a América também recebe uma certa determinada quantia por mês para compensar. Mas até mesmo essa quantia não estaria sendo suficiente para as despesas. E as pessoas pessoas dentro dos clubes ainda não publicizaram, mas estão realmente arrependidas do que foi feito. Então, o ABC, por exemplo, tem o seu estádio. Os melhores resultados que o ABC alcança quando está jogando são no Frasqueirão. Porque é o estádio, você tem um estádio próprio, que você lutou tantos anos para construir. É um estádio bom, que agora está ficando melhor ainda, porque está recebendo melhorias para acolher as seleções que estão treinando. Então esse estádio vai ficar praticamente perfeito. Então por que o ABC jogar na Arena das Dunas? Não tem sentido se o estádio é da Frasqueira. Acho que a Arena das Dunas, se houvesse um entendimento, uma ponderação, uma discussão mais racional, ele poderia servir assim para o América, em grandes jogos, porque o América também está construindo o estádio dele. E outros times também, né? Mas é difícil você, por exemplo, fazer um jogo de campeonato estadual, se não for ABC e América, hoje é ABC e América e os outros. Não tem. Afinal, ABC, América e Globo, quer dizer, teve um público razoável? Teve, mas porque o América estava há 10 anos sem ser campeão. Né? Rubinho, significa... Não, 2 anos não, 2 anos. 2 anos. Significa, então, quer dizer que o legado da área esportiva não foi tão grande assim? Eu não acho que não vai ficar muita coisa, não. Eu acho que esse estádio vai servir muito mais para espetáculos, para show de Beyoncé, esses shows que a galera gosta, que não passa nem perto. Isso aí. Não saia daí, nós voltamos em instantes para o nosso terceiro bloco.
Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Um lugar como esse é perfeito. O que querer mais da vida? Charme, infraestrutura, localização, conforto e os amigos na vizinhança. Chácara Bonfim. A vida em um novo sentido. Mantenha-se bem informado sobre economia, gestão, política e outros assuntos do seu interesse, acessando o site blog.devista.com.br. Agora também no portal do Jornal de Hoje. Água mineral não é tudo igual. Você sabia? Água mineral de verdade tem leveza, sabor e, acima de tudo, qualidade. Isso só é possível quando a empresa tem uma fonte livre de contaminação e certificados de qualidade como o ISO 9001. Agora que você já sabe disso tudo, não se confunda na hora de matar sua sede. Água mineral de verdade é cristalina. A água mineral do consumidor exigente. cristalina.com.br. Na sede da Unicred Natal, caixas executivos e uma equipe de assistentes capacitados atendem de uma forma ágil, moderna e individualizada a todos os seus cooperados. E isso para que eles ganhem tempo em suas transações e resolvam sua vida financeira com a maior tranquilidade possível. Por isso, a sua consultoria é uma das grandes razões da aprovação da cooperativa. Informe-se mais pelo telefone 4009-3535. E eu peço a sua permissão, meu caro telespectador, para fazer um registro especial. A direção da Rede TV RN liberou dados da recente pesquisa de audiência realizada pelo IBOPE. Este programa Ponto de Vista, que vai ao ar domingos e segundas-feiras, é o líder de audiência da programação local da emissora. Estamos felizes, pois é o resultado do trabalho sério de uma equipe que há 3 anos procura fazer um programa jornalístico de qualidade. Agradeço primeiramente a Deus, depois a toda essa equipe, aos patrocinadores, aos entrevistados, à diretoria da emissora na pessoa do seu diretor-geral André de Paula e principalmente agradeço a você, caríssimo telespectador. Razão maior da existência desse programa e o grande responsável por essa enorme audiência. Muito obrigado. E voltamos à nossa entrevista com o jornalista Vamos lá, Nelson. Rubens Lemos Filho, Rubinho. Pois não. A nossa imprensa é motivadora do futebol local? Ah, muito motivadora. Acho que é motivadora até além da conta. Eu acho que temos grandes profissionais aqui, narradores muito bons, como Marco Lopes, como Jorge Aldi, comentaristas como Esmar Tavares, para mim é o melhor, Franklin Machado está fora. Agora, eu acho que ela poderia ser mais crítica, um pouco. Ela poderia ser mais, ela mostrar mais o que também acontece do outro lado dos clubes. Rubinho, há 12 anos atrás, você escreveu um livro que foi histórico, a vida de Danilo Menezes, que foi um craque da seleção uruguaia, que veio para cá e, inclusive, foi um grande ícone abecedista. A pergunta é a seguinte, você tenciona voltar para as lides literárias, falando sobre outros craques, como Alberi, por exemplo, do ABC, Moura, do América, e o nosso inesquecível Marinho Chagas, que chegou à seleção brasileira? Olha, Nelson, eu lancei outro livro, que foi de crônicas, que eu aproveitei para abordar todos eles. Por exemplo, Marinho sempre esteve, estará presente comigo. Souza, do América, Moura, que é foi uma delícia de jogador e um ser humano espetacular.
O Alberi é um ícone também. E eu estava com um projeto, já 20% encaminhado, de escrever a história da ABC América. Eu selecionar os mais emocionantes, selecionávamos os mais emocionantes, ABC América desde os tempos do primeiro. E o pesquisador que me ajudava, que era um rapaz muito humilde, mas muito aficionado, que era o Newton Alves, que lançou um livro, inclusive, sobre o ABC, sobre a história do ABC, ele morreu. Ele morreu de forma trágica, então eu arquivei esse projeto até em homenagem a ele. Mas não sei se daqui para frente eu pretenda juntar, pode ser que se faça assim os grandes do Rio Grande do Norte, tipo os 10 mais do Rio Grande do Norte, aí você incluiria Jorginho do ABC, você incluiria Evaldo Pancinha do América, Dedé de Dora, Marinho Apolônio, outros grandes jogadores que por aqui passaram e que estão firmados no coração da torcida. Eu apenas diria uma coisa para você, seria, pelo contrário, seria uma grande homenagem ao historiador que estava lhe ajudando, você realmente editar esse segundo algumas livro. pessoas já me disseram isso, mas realmente eu não consegui ainda absorver essa ideia, não. Rubinho, mudando de assunto, dia 24 vai ter um jogão de bola aqui em Natal. Esse é clássico. Clássico dos clássicos, mundial. 6 títulos em jogo, né? Exatamente. Campeões mundiais. Itália e Uruguai. Quem você acha que vai levar a melhor nesse jogão? Torcerei pelo Uruguai, sem dúvida. Torcerei pelo Uruguai. Agora a Itália é casca grossa em Copa do Mundo. A Itália é pragmática, nós já sabemos disso desde 1982. Eu acho um jogo imprevisível. Eu acho que um empate, eu acho que seria o mais prudente. Embora eu torcerei, espero, pela vitória da Celeste. Você não tem medo do Uruguai numa final com o Brasil? Não repetir a década de 50, aquele jogão do Maracanã? Eu acho que o time que quer ser campeão, Nelson, ele não pode ter medo do adversário na final, não. Romário não tinha medo, Pelé não tinha medo, Garrincha não tinha medo de ninguém, não tomava conhecimento, Tostão, Gerson, Rivelino. Então esse pessoal aí não deve ter medo de ninguém, não. O que vier, eles têm que encarar. Uma palavrinha bem rápida, o que é que você acha de Neymar Júnior? Eu acho Neymar Júnior um craque de bola. Um craque de bola que apenas está sendo prejudicado pela cobrança excessiva provocada pelo marketing em torno dele. Se ele se preocupasse apenas em ser um jogador de futebol, ele já estaria, não no mesmo nível, mas estaria muito próximo de Messi, de Iniesta, de Xavi, de Cristiano Ronaldo e de Ozil, de outros jogadores já consolidados como fora de série. Rubinho, eu teria outras perguntas a fazer, mas o diretor fica olhando para mim dizendo que o tempo está se acabando. O diretor é o nosso treinador. É uma pena, é o nosso treinador, é uma pena. Pois não. Agora, uma pergunta bem rapidinha para você brindar ao nosso telespectador, que está ali ávido assistindo essa nossa entrevista, gostando inclusive do que você está falando. Na sua visão de jornalista esportivo, o Brasil poderá ser hexacampeão em 2014? Poderá, porque o esquema tático que ele joga é um esquema tático praticado por quase todas as seleções, exceção daquelas que não abriram mão de sua escola, como a Argentina, que mantém a sua tradição ofensiva, e a sempre imprevisível Alemanha, né? Mas pode. Rubinho, eu quero mais uma vez agradecer a você, mas eu só posso terminar o programa. Todos vocês, a equipe também. Eu só posso terminar o programa presenteando você com essa cestinha da Casa do Nordeste, do meu amigo João das Castanhas. E eu adoro essa equipe, porque eu sou um sujeito que aprendi a amar o sertão, amar as coisas da terra. Você aí tem doces regionais aqui de Natal, castanha de caju, você vai se deliciar com tudo isso. Vai ser um grande aperitivo aí nos jogos. E lembrar você e dizer ao nosso telespectador que durante toda a nossa entrevista nós aqui bebemos água mineral cristalina com gás. Porque momentos especiais como o nosso requerem realmente exige água mineral de qualidade. Com gás. A você, meu amigo, a você, minha amiga telespectador, telespectadora, mais uma vez, obrigado pela sua audiência e a certeza de que no próximo ponto de vista traremos aqui um outro assunto do seu real interesse.
Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sebrae RN. Seu sonho é o nosso desafio. Consórcio Eldorado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Chácara Bonfim Condomínio Clube. A vida em um novo sentido. Clínica Pedro Cavalcante. A clínica mais lembrada de Natal.